Eu já tenho o meu veredito sobre Manchester City 1, Newcastle 0. E o meu veredito, Deus me perdoe, Fake Score! Cara, se você não entendeu essa péssima referência, eu não te culpo. Até porque minha imitação foi bem ruim. Mas eu só tô querendo entrar na onda aí do menino Rodrigo Góes. Um abraço, Rodrigo. Não que eu acho que ele vai ver esse vídeo. Pra dizer que o placar de Manchester City e Newcastle, 1-0 para o time da casa, foi extremamente mentiroso. Fake score. Cara, o placar não reflete nada do que foi a partida. Nada, nada, nada. Manchester City foi bem superior ao Newcastle, exceto após os 70 minutos. Os 20 minutos finais ali de partida. Mas eu já chego lá e já chegamos a esse ponto. Então vamos lá, eu sou o Caiolas, bem-vindo ao meu canal Premier League aqui comigo. Se inscreva no meu canal, dá essa moral por favor pra mim. Dá o like nesse vídeo. E cara, quanto deveria ter sido esse jogo? Comenta isso, por favor. De quanto o Manchester City deveria ter vencido o Newcastle? Porque assim, 1-0 não quer dizer nada, né? O jogo não foi um jogo de 1-0 só. O Manchester City teve um domínio tão amplo até os 70 minutos, que era para ter sido muito mais. Manchester City dominou tanto e tão bem o jogo, e a posse de bola, naturalmente, que merecia e deveria ter feito mais. Mas antes, vamos dar uma analisada um pouco na partida, porque assim, o City não entrou em campo com a sua formação ideal original. Sem John Stones na zaga, que está lesionado, sem Bernardo Silva, que também parece que está doente, não foi escalado para o jogo. E, obviamente, sem Gundogan, que havia saído, né? Já saiu do time, não faz mais parte do elenco. E sem o De Bruyne, que teve uma lesão grave na semana passada e vai ficar fora provavelmente até janeiro. Então, 4 jogadores titulares nesse elenco que não estavam no jogo. O Gundogan a gente desconsidera, né? Vamos pensar 3 jogadores que não estavam nesse jogo. E esses 3 jogadores atuam em um setor do campo, especificamente ali o meio-campo, e eles têm características de retenção de bola e criação de jogadas, muito mais na criação de Bruyne e Bernardo, que obviamente que o Manchester City ia sentir. E sentiu isso, na minha visão, no fato de não converter domínio de bola, domínio de posse, domínio de jogo, controle de jogo em chances de gol. Eu tava assistindo essa partida e quando deu 28 minutos, ainda tava 0-0, apareceu uma estatística assim. Primeiro apareceu a estatística de posse de bola. O Manchester City chegou a ter um pouco mais de 80% contra um excelente time do Newcastle, que na primeira rodada fez 5-1 no Aston Villa. Mas tudo bem, eu já chego no que eu esperava pro jogo e o que o jogo me entregou. Mas o City tinha um pouco mais de 60%, 65% de posse de bola naquele momento, 28 minutos. E tinha lá um chute a gol do Newcastle e 2 chutes a gols do City. Então, em 30 minutos, o City tinha muita bola, muito controle, não finalizava, não chutava gol. Eu anotei essa estatística aqui. 28 minutos, 2 finalizações do City, apesar de mais de 60% de posse de bola. 1 minuto depois, sai o golaço do Julian Álvares, que deu números finais à partida, que foi 1-0. Assistência do Phil Foden, gol do Julian Álvares. Mas esse gol ele é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Eu já volto pra falar do gol. Eu quero falar rapidinho do que eu esperava pro jogo. Perdão. Tô um pouco alérgico, tá, gente? Peço perdão se minha voz estiver meio ruim. Quando eu tava fazendo live na segunda-feira anterior, lá na Head to Head, inclusive se inscreva na Head to Head, me perguntaram quais eram as minhas expectativas pra Manchester City e Newcastle. E eu falei, velho, minha expectativa é City com a bola, tocando, esperando algum espaço, porque o Newcastle provavelmente vai estacionar o ônibus lá atrás e tentar chutão pra Almiron, Gordon, Isaac, ou lançamentos, né? Não vamos falar chutão, lançamentos, pra pegar a defesa do City desprevenida. E foi exatamente esse o roteiro. E corrobora essa estratégia do Newcastle, ela era previsível e inteligente na minha visão. Por 2 motivos. Primeiro motivo, a defesa do Newcastle é extremamente sólida. Então é natural que se você tem uma defesa sólida,
você, cara, poste a sua defesa lá atrás e espere oportunidades de sair com a bola. Segundo motivo, o Manchester City, apesar de ser um time que a gente espera que vai ter mais a posse de bola e mais controle de jogo, estava sem os seus 2 jogadores mais criativos para essa partida, Bernardo e De Bruyne. Fora o Gundogan, fora Stones, que acho que seriam jogadores ali que a gente esperava. O Gundogan a gente já esperava que estivesse fora, mas o Stones não se sabia se ele ia estar fora ou não. Então é uma estratégia inteligente, ficar ali postado, não tomar gol, suportar pressões para tentar escapada, pensando que o City vai ter a bola mesmo, que é a característica do time, mas tá sem criatividade. Exatamente como estava até os 30 minutos. Mas tem um fator que ele é muito decisivo nessa equação. Esse fator é Pep Guardiola. O Guardiola é tipo... Cara, o City tava ruim na temporada passada, ele achou uma solução, que é o Stones pelo meio. Então é óbvio que ele ia achar uma solução pra esse time, sem todos esses nomes que eu tô falando desde o início do vídeo, pra ter controle e criação de jogadas. É óbvio que ele ia achar uma solução, e ele encontrou. Eu quero colocar aqui do lado, acho que desse lado aqui eu vou colocar, o mapa de posicionamento médio dos jogadores do Manchester City. Eu quero muito analisar isso aqui, porque isso aqui é de uma genialidade do Guardiola muito grande. Eu tô com o mapa aberto aqui. É o seguinte, falou-se inclusive muito na transmissão do jogo sobre essa ausência do De Bruyne. Então, olha, dá uma olhada nesse mapa. A gente tem Haaland lá na frente, camisa 9, bem isolado, inclusive, como geralmente o Haaland fica nos jogos do City. Aberto pela esquerda, lá tá o Grealish, abrindo o campo pela esquerda. E aberto pela direita, dando essa amplitude pela direita, não tem nenhum ponta. Quem está ali é o camisa 2, é o Walker, lateral direito. Então a estratégia do Guardiola foi, para suprir a ausência de Stones, Bernardo, Gundogan e principalmente De Bruyne, eu não vou dar amplitude com ponta, eu vou dar amplitude com lateral. E lá tá o Walker, dando amplitude pelo lado direito. Muito ofensivo o Walker na partida hoje. Então, esse posicionamento médio mostra isso, né? Ele abandonou a zaga ali. O lateral esquerdo desse time, na teoria, era ou o Gvardiol ou o Akanji. O Gvardiol é o 24, o Akanji é o 25. Ali estão os posicionamentos médios dos dois, né? Mais acima ali. Cara, não tem lateral esquerdo nesse time do City, né? O Akanji joga praticamente colado do lado do Rodri, que é o número 16, dando o suporte que o Stones daria no mundo ideal. Então, o Akanji foi o Stones no jogo e o Gvardiol foi o Akanji no jogo, ok? O Akanji centralizou, saiu da lateral, virou o homem de meia ao lado do Rodri. E um pouquinho pra frente do Rodri, mais à direita, está o camisa 8, o Kovacic, e um pouquinho à frente do Kovacic, 47, Phil Foden. Perceba que Foden e Kovacic estão quase colados nesse mapinha. Por quê? Posicionamento de De Bruyne. Para suprir a ausência de De Bruyne, você coloca 2 jogadores criativos de características distintas. Desculpa, gente, eu falei que tô bastante alérgico, né? Então, o Kovacic te dá controle e bom passe. O De Bruyne te dá isso também. Mas o Kovacic não te dá a velocidade, explosão que o De Bruyne te fornece. E também não te dá a finalização que o De Bruyne fornece. O Kovacic dá o passe. O Foden dá a velocidade e a finalização. E talvez a enfiada de bola. Então, 2 jogadores para suprir a ausência do De Bruyne. Um colado no outro, no posicionamento que seria do De Bruyne. E o Julian Álvares no posicionamento ali do Gundogan. Mas o Álvares tá fazendo esse posicionamento há muito tempo, colando mais. Ele é um jogador mais próximo do Haaland, naturalmente. Porque o Álvares é um segundo atacante. Então esse mapa mostra muito isso pra gente, né? Como o Guardiola encontrou a solução para essa falta de criatividade. Unindo características. O Akanji vira o Stones, isso libera o Rodri um pouquinho mais, né? Ao invés de liberar o Stones, libera um pouquinho mais o Rodri. E aí eu quero retomar a entrevista que o Rodri deu antes da Supercopa da Europa para o Fred Caldeira, que o Fred perguntou como suprir a ausência de De Bruyne. E o Rodri falou, vai exigir um pouquinho de cada um. E é isso. Quem vai substituir o De Bruyne? Não precisa ser uma pessoa.
não precisa ser um jogador só. O Guardiola mostrou isso nesse jogo. Pode ser um esforço coletivo. É o Akanji indo pro meio, liberando um pouquinho o Rodri, com Kovacic e Foden. E quem dá amplitude, que o Foden, por exemplo, daria essa amplitude, quem vai dar agora é o Walker. É isso. Uma nova solução para esse Manchester City. Inteligente, óbvio, porque é o Guardiola. E eficiente. Forneceu o controle de jogo, o Kovacic fez uma partida excepcional. De longe a melhor dele com a camisa do City. Eu tava falando até semana passada que Kovacic ainda tá meio, né, sem entender o guardiolês. Retiro o que eu disse, ele entendeu muito bem, foi muito bem no jogo de hoje. Foden muito bem no jogo de hoje. Perdão, gente. Foden muito bem no jogo de hoje. Passou no teste jogar pelo meio, foi dito isso na transmissão também. Tentou combinar muito com o Haaland, tentou. Ainda falta um entrosamento que o De Bruyne tinha com o Haaland, natural. Mas o Foden tentou muito, né, combinar com o Haaland, enfiar algumas bolas. Não deu certo. Mas já mostra o novo intento deste Manchester City. E aqui no banco de reservas, que poderia fazer a mesma função. Por que eu falei que o City foi muito bem até os 70 minutos? Aí vem a segunda parte. Antes de falar dos 70 minutos, o gol. O gol do Manchester City começa com enfiada de bola do Kovacic para o Foden. Então, ó, Kovacic pega lá no meio e faz a enfiada. O que ele fornece? O passe. O Foden fornece o quê? A ultrapassagem. O De Bruyne teria tanto o passe quanto a ultrapassagem. 2 jogadores para fazer essa função. O Foden vem do meio para a ponta. Quem que tá dando amplitude na ponta direita? O Walker. O Foden vem pelo meio para a ponta. Recebe a enfiada, toca para o meio, Julian Álvares. Então, 4 jogadores para fazer uma nova jogada num espaço. E provavelmente o Stones estaria dando um passe pro De Bruyne e o De Bruyne estaria cruzando. Não, é o Kovacic dando um passe pro Foden, que cruza pro Álvares. São 3, 4 jogadores para fazer o que 2 jogadores fariam se fosse o time ideal, titular. O Bernardo estaria dando amplitude, quem tá dando amplitude é o Walker, etc, etc, etc. Voltando aí porque eu tava dizendo. Por que o City foi bem até os 70? Porque aí o Newcastle promove algumas mudanças e o City cansa, né? Ficou muito claro que o Manchester City cansou. E a única coisa que me preocupou nesse jogo do Manchester City foi isso, o aspecto físico. Cara, o Rodri tava se arrastando nos minutos finais. O Guardiola demorou a mexer. Eu não sei porque ele demorou a mexer. Não sei se ele não confia nos jogadores de meio campo que estão na reserva. Calvin Phillips e tal. Um jogo duro como esse. Não sei se eu confiaria no Phillips também. Então o Rodri foi até o último instante. Cara, o City vai estar pagando esse preço aí do aspecto físico na excelente temporada que fez. Que foi até o dia 10 de junho. Então teve menos férias. Aliás, férias acho que teve igual, né? Mas teve menos pré-temporada porque voltou depois. Porque jogou a mais. E aí, a excelente temporada deu conquistas. Então jogou Supercopa da Inglaterra. Jogou Supercopa da Europa. O segundo jogo do Newcastle na temporada é o 4º do City. Faz uma diferença no final. Então o Newcastle cresce no final e as estatísticas vão mostrar, por exemplo, 60% de posse pro City no número final. Mas esse número foi muito maior enquanto o time dominou o jogo. Então é a única coisa que me preocupa, aspecto físico e algumas questões de elenco. Por exemplo, o Rodri tem que ter um reserva à altura para você confiar nesses momentos. Não dá para ser o Calvin Phillips, claramente. É isso. Esses são os meus comentários da partida. Espero que você tenha gostado. Então, se inscreve, deixa seu like, comenta quanto deveria ter sido esse jogo pra você. Pra mim, uns 3-0. Pelo que foi, talvez uns 3-1, vai. 4-1, por aí. É isso, galera. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Valeu.